Bom, pessoal, para encerrar então o período da manhã, temos um caso de sucesso que apresenta o desafio de gerir um território complexo e dinâmico com o uso da plataforma ArcGIS. Vamos receber agora o especialista Gleidson Dantas, que traz a história de sucesso do maior porto público da região do Nordeste brasileiro, o Porto de Suape. Seja bem-vindo. Por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Sei que a hora é um pouco ingrata, é a hora próxima do almoço, mas tentarei ser o breve possível. Bom, senhores, falar de territórios complexos. Talvez a primeira coisa que esteja acontecendo na mente de vocês é se perguntar: o que seriam territórios complexos? De modo geral, a gente pode pensar territórios complexos por diversos aspectos. Podemos pensar sobre os aspectos sociais, podemos pensar sobre os aspectos econômicos, urbanísticos e ambientais. Não vou entrar muito no mérito técnico da discussão, mas apresentar algumas coisas que nos remetem a essa ideia de complexidade sobre o espaço geográfico. São Paulo, a maior capital brasileira. Temos aqui economia, temos aqui pessoas, vidas, um território onde tudo acontece ao mesmo tempo. Uma comunidade de interesse social, uma favela. Imagine os desafios e a complexidade de se intervir para levar infraestrutura urbana e condições de habitabilidade num território como esse. Temos aqui um complexo industrial, outra área de uma complexidade de elementos de logística, de outras coisas. Temos aqui minha mesa de trabalho, também é um lugar difícil de trabalhar. Mas, enfim, temos também ambientes na área, locais na área ambiental que têm várias relações entre ecossistemas existentes. Tudo isso compõe o complexo portuário de Suape. Suape agrega pessoas, o espaço geográfico complexo, atividades diversas e também interações, ora positivas, ora não tão positivas. É preciso trabalhar com a tecnologia para criar um fluxo de trabalho mais adequado para todos esses atores que interagem sobre esse espaço. Temos diversas atividades sobre o mesmo território. E quando se pensa Suape, muitas vezes pensamos Suape apenas como sendo um porto estrategicamente colocado a 800 quilômetros de 7 capitais, 5 aeroportos internacionais, um grande volume de cargas que atua e passa e todo dia está em fluxo dentro do território e com um raio de alcance que integra as principais capitais do Nordeste. Mas o que é que a gente pensa quando pensa no Porto de Suape? A palavra porto nos remete muito à ideia do que nós chamamos lá em Suape de porto organizado. O porto organizado é a área, efetivamente, onde há a atividade alfandegária e a atividade portuária em si. Entretanto, nós não somos só isso. Eu vou dar para vocês algumas dimensões do que é o desafio e a complexidade do território de Suape. Vamos para a dimensão geográfica. Cabe, acreditem, um município de Niterói dentro do complexo portuário de Suape. Cabem 3 municípios de Olinda dentro do complexo portuário de Suape. São 130 quilômetros quadrados. De áreas de mangue, áreas de litoral, áreas de Mata Atlântica, resquícios de Mata Atlântica. Temos, tão somente nesse território, a refinaria Abreu e Lima, um equipamento gigantesco. Temos o estaleiro Atlântico Sul, aqui apresentado para vocês.
Outra dimensão importante, fundamental no dia a dia de Suape, é a sua dimensão ambiental. Nós temos, acreditem, remanescentes de quilombos, de quilombolas no território. Pessoas que historicamente vivenciaram aquele lugar e cresceram com o Porto. O Porto, acreditem, não é um projeto novo, o Porto tem 40 anos de vida. Então, o que acontece? Nós temos a complexidade do espaço geográfico, territorial e o marítimo. Nós temos comunidades que vivem da subsistência, da agricultura agroflorestal, de projetos de baixo impacto na parte do continente, e nós temos pescadores, nós temos atividade de pesca e de extração no território. Então, vigiar 62% de um território de 130 quilômetros quadrados e monitorar essa questão ambiental é um grande desafio. Aí é um exemplo de algumas coisas que ocorrem dentro do território. Temos um manancial para coleta de água que deve ser preservado, cuidado. Temos educação, projetos de educação ambiental. Temos... Bom, a dimensão econômica eu talvez não precise falar muito. Se vocês entram no site do Porto, vocês vão ver números atualizados constantemente. Mas só a exemplo, nós temos aí esse conjunto de atores econômicos atuando. Somos campeões em cabotagem e granéis líquidos no Brasil. Temos a dimensão social que eu falei para vocês. Pessoas vivem e trabalham naquele território. Temos a dimensão cultural, histórica e turística. Esse exemplo aí nos mostra o antigo farol que foi utilizado durante muito tempo para orientar o processo de embarcação. No passado, é um elemento preservado, tombado, ali a casa do faloureiro. Bom, agora que vocês entenderam o tamanho dessa bronca e entendem o porquê da palavra complexo, dentro do nome Complexo Industrial Portuário de Suape, vamos falar agora de como atuar e que caminhos trilhar. Bom, gente, o nosso presidente atual, uma pessoa de bastante visão, entende que a inovação é o caminho para construir o que nós chamamos de comunidade ou ecossistema portuário. Nós temos, como eu disse para vocês, pessoas simples vivendo lá. Nós temos empresas atuando, nós temos o porto gerenciando todo esse fluxo, nós temos uma via pedagiada, nós temos todo um processo logístico. A ideia é utilizar a inovação e a tecnologia para criar um ecossistema, para ligar pessoas às empresas, empresas à Suape, Suape às pessoas e as pessoas à Suape. Queremos criar uma relação do tipo, a produção que é feita por um agricultor, ela pode ser vendida na feirinha que se faz todo mês lá no Porto de Suape. Tem uma feirinha para as pessoas apresentarem esses produtos. E nós temos toda a atividade industrial que lá se faz e escoa pelo Porto também. Então, foi criada uma coordenadoria de inovação tecnológica que deu carta branca para pensarmos como a tecnologia da geoinformação pode apoiar nesse desafio. Eu vou dar para vocês apenas 2 exemplos muito simples de uso da tecnologia para trazer benefícios. Projeto de registro e mapeamento de ocorrências de segurança patrimonial. Eu tenho a seguinte situação, senhores. Trabalhamos com duplas de motoqueiros percorrendo o território. Essa dupla de motoqueiro hoje utiliza uma câmera fotográfica e utiliza um GPS. Utiliza-se para fazer os seus registros uma planilha escrita. Nós temos a possibilidade de implementar aqui todo aquilo que é coletado em tempo real, hoje é enviado para uma sala de situação. E a gente tem a possibilidade de ver esses agrupamentos dentro do mapa em tempo real, com mapas de calor, com gráficos, com relatórios, com dashboards. E a gente tem a possibilidade de extrair desses dados os relatórios de ocorrência, que geram uma facilidade para quem faz a gestão da parte de segurança patrimonial.
O próximo item que eu iria apresentar para vocês, o próximo caso onde a gente pode aplicar a tecnologia, é o projeto de mapeamento e cadastramento de infraestruturas de armazenamento do porto. Neste projeto, o que aconteceu? O órgão gestor em Brasília necessitava de informações sobre cada infraestrutura de armazenamento disposta no porto. Tanques, pátios, silos, esferas, para ter uma ideia da capacidade de armazenamento do porto. Nós temos inúmeras empresas instaladas no porto. Daí, então, qual foi a lógica? Descentralizamos a entrada da informação. Produzimos um link com um vídeo explicando facilmente e rapidamente como editar uma classe de feição numa aplicação web, e os atores, eles mesmos, alimentaram essa base de dados. E essa base de dados era lida numa outra tela, num outro ambiente lá, na sala de gestão, e apresentava os resultados do que estava sendo efetivamente mapeado e registrado. Esse link estava disponível não só para o pessoal de SWAP, estava também disponível para o órgão em Brasília, que podia acompanhar como estava a alimentação das informações. Integramos SWAP com empresas, a prestadora de serviço na área de segurança. Integramos SWAP com Brasília, nosso órgão supervisor, SWAP com as inúmeras empresas, para construir um lago de dados, para construir uma base de informação comum. E é para onde queremos ir. Queremos ir para construir uma base de informações geográficas com a tecnologia Esri, para prover a esses diversos usuários a informação direta sobre o território onde atuam. Exemplo típico, temos lá a operação para retirar do porto de Suape uma hélice de uma turbina eólica, que é uma operação de guerra praticamente, dado o tamanho desse equipamento. Imagine se eu tenho interligado a Rota do Atlântico, que é a empresa que gerencia a manutenção da principal via de acesso ao porto, informando as suas datas de manutenção. Numa mesma base de informações, e a empresa que produz essas hélices, planejando a sua forma de sair do porto em momentos onde essas ações de recuperação do asfalto não estivessem sendo acontecendo. Enfim, existem diversas formas de buscar caminhos para criar essa base de informações. Eu atuei durante 10 anos como instrutor da Academia GIS, como instrutor da ESO no Brasil. Já dei aula para Petrobras, já dei aula para Itaipu, já dei aula até para índio, gente, no meio do mato. E posso dizer para vocês, diferentemente de algumas áreas como utilities, que a gente viu aqui hoje, existe uma lógica, uma modelagem, uma forma de atuar já bem definida. No complexo portuário de Suape, isso não é uma realidade. Para vocês terem ideias, temos 100 empresas instaladas em processo de instalação. São 50 bilhões de reais de investimento. Não há ainda uma receita, um modelo lógico para a gente simplesmente aplicar. Há um desafio a ser alcançado através da paciência, da inovação e do uso da tecnologia. Não queremos, com a tecnologia, ser o maior porto do Brasil. Não temos essa pretensão, mas queremos sim ser o porto mais inovador com a geotecnologia. Obrigado a todos.